Depois de falarmos sobre composição e qual o seu objetivo, vamos então passar à primeira ferramenta que utilizamos para o atingir, que se trata do enquadramento. E o que é enquadramento? Enquadramento é a seleção cuidada dos elementos visuais, tendo em conta o motivo, naturalmente, e o seu contexto, a simplicidade, por vezes menos é mais, retirar do quadro elementos que nos vão distrair, que vão distrair o espectador, e para isso vamos alterar o ponto de vista e ou a distância focal. Ou melhor, mais corretamente, é o ponto de vista e o ângulo de visão. Mas vamos ver que essa relação entre ângulo de visão e distância focal, veremos isso mais para a frente. Nesta altura, os senhores chamarão zoom, mas corretamente será mesmo ângulo de visão, que depende, obviamente, da distância focal e de outros fatores. Depois terá uma secção própria. Não esqueçamos que a fotografia, ao contrário de outras artes, por exemplo, do desenho, da pintura, que são artes aditivas, isto é, o artista agarra numa folha de papel, agarra no seu material, numa tela, e acrescenta elementos visuais, tais elementos que já falámos, elementos de linguagem visual. Na fotografia, o que nós fazemos, enquanto fotógrafos, é olhar para a realidade e escolher e selecionar que parte da realidade é que nós queremos usar para construir a nossa imagem. E para isso o enquadramento é a ferramenta essencial. Por exemplo, nesta imagem aqui, eu tenho uma imagem que foi aquilo que a objetiva que estava montada na altura permitiu, mas eu acho que tem elementos a mais. Eu gostava que, por exemplo, não gosto muito aqui deste sinal, isto hoje em dia poder-se tirar facilmente, mas e aqui deste poste. Enfim, o que eu achei mais interessante para esta imagem era apenas este bocado. E esta é a imagem final que eu construí. Nesta outra, passou-se algo semelhante, muito semelhante. Também tinha montado uma objetiva que só conseguia captar esta imagem. E não era isto tudo que eu queria. Eu não gostei muito desta parte aqui atrás, não achava especialmente interessante. O que eu gostava mais era desta zona toda aqui, destes rebentos de arroz e do reflexo, que ainda era permitido pelas zonas onde o arroz ainda não tinha rebentado. E, portanto, esta foi a imagem que eu construí. Este foi o quadro que eu montei a partir daquela realidade. Da mesma forma aqui, também tinha aqui um elemento que me distraía em demasia e eu gostava de dar mais importância a esta senhora, que já cá não está entre nós, infelizmente, e a imagem que eu obtive foi esta. Mas não estamos aqui a inventar nada. Atenção que todos os clássicos já fizeram isto. Muito mais até porque tinham objetivas fixas, na maioria dos casos. As objetivas zoom são relativamente recentes. Vamos ver o que é isso do zoom. Mas posso adiantar que é a capacidade das objetivas variarem a distância focal e, portanto, o ângulo de visão. Aqui há uns anos atrás, há umas dezenas de anos atrás, onde se fez muita e boa fotografia e na qual vamos ver, e eu utilizo sempre, como já viram, nas nossas apresentações, exemplos dos clássicos para aprendermos com eles. Vamos ver que eles também já faziam isso e eram muito mais obrigados do que nós a fazer isso, exatamente porque não tinham a possibilidade de variar a distância focal. E, portanto, às vezes apanhavam mais coisas do que pretendiam. Vamos então passar aqui a este exemplo de um clássico, que é o Sr. Arnold Newman, fotógrafo, que retratou aqui este senhor que é o Stravinsky, Igor Stravinsky, um compositor muito conhecido, mas que ele desta fotografia, que já era interessante, que já era muito interessante, o que ele quis depois aproveitar foi apenas este bocado aqui. E vamos ver qual é o resultado, que é, do meu ponto de vista, absolutamente genial. Ele quis fazer isto e a imagem final que ele construiu foi esta, com o enquadramento, ou seja, aquilo que ele escolheu para construir a imagem. Reparem, é uma imagem muito mais simples, obviamente, mais misteriosa até. Depois aproveitou aqui a tampa do piano para nos remeter para uma nota musical, porque se trata aqui do senhor, de um compositor. Aqui um outro exemplo, esta fotografia também muito conhecida, o Sr. Elliott Erwitt, que conhecemos nesta forma, mas que a fotografia original, afinal, era esta aqui, esta toda aqui. E ele escolheu apenas este bocadinho para construir esta imagem. Com estes exemplos podemos ver que às vezes vale mais aproveitarmos um bocadinho mais do que aquilo que nos interessa para depois podermos cortar. Não estou a dizer para o fazermos muito menos destas formas
tão drásticas quanto os exemplos que eu mostrei, porque vamos perder alguma qualidade de imagem, porque vamos deitar pixels fora. Apesar de tudo, a qualidade dos nossos sensores atuais é muito grande e, portanto, temos alguma margem de manobra, alargar um bocadinho mais, digamos, os nossos planos, aquilo que vamos captar e depois então escolher já em casa. Obviamente, se o pudermos fazer na câmara, perfeito. Este exercício também pode ser mental e pode ser na hora, não tem que ser depois. Temos é que ter o cuidado de não cortar elementos que façamos questão que estejam na nossa imagem. Por isso, às vezes, alargar um bocadinho o campo de visão é preferível. Por outro lado, também temos que escolher e selecionar, como dissemos no princípio, o ponto de vista de forma a não apanhar elementos que vão distrair o nosso espectador.